gente, eu vim mais vídeo mais, gente. Pra quem não me conhece, eu sou a Indy, cara, eu estou aqui com um vídeo patrocinado pelo Preno. Um beijão pra você, querido. Muito obrigada pelo seu patrocínio. Você não está só. Cara, é um vídeo sério, vai tomar no seu cu, Breno. Cara, é meio foda, viado, porque eu sou aquele tipo de pessoa que quando alguém fala não ri, eu rio, só porque a pessoa falou não ri. Eu nem ia rir. A pessoa também tem mais dar risada, mas não tô rindo do morto, é porque eu lembrei de uma coisa que... Cara, é foda, velho. Vocês querem me cancelar, me complicar. Pessoas amadas por Deus do Aquino, não conheço o canal. E eu acho que o vídeo é sério. Eu acho, só acho, né? Ai, gente, vamos ver com isso aqui em 3, 2, 1. Você já ouviu falar sobre essa expressão abandonado por Deus? Se Já. você não ouviu, em uma explicação rápida, é como se fosse uma situação em que você está completamente Vai sozinho travar, é sério e mesmo. não há nenhuma possibilidade de você conseguir se salvar ou melhorar alguma situação. Então essa pessoa está tão sozinha que, na teoria, entre aspas, né, até Deus abandonou essa pessoa. Então nesse vídeo a gente vai ver 3 casos envolvendo esse tema, de pessoas que literalmente ficaram sozinhas a um ponto tão extremo que só aceitaram o fim, ou já sabiam que não teriam alguma solução para elas. Então, Tá. sem mais enrolação, bora pro vídeo. O outro dançando. Ai, eu tenho medo, para. Parece que o demônio tá atrás dele, eu não O primeiro gosto. caso que a gente vai comentar nesse vídeo é, de longe, o que teve o melhor Breno, eu te odeio demais. Por que você patrocinou um vídeo sério? Você tem noção que eu vou ficar fazendo piada a porra do vídeo inteiro? E aí as pessoas vão dizer, nossa, ela não leva nada a sério. Eu não levo mesmo. Esse é o problema. desfecho. Eu Mas não esse consigo. caso, digamos que vai ser importante para vocês entenderem qual o conceito do significado de abandonado por Deus que eu quis me referir. Em 2005, Stephen Slevin, um cidadão americano que na época tinha cerca de 50 anos, foi detido pela polícia de Dona Ana, no Novo México. Aí beleza, se ele Dona foi detido, tem algum motivo para isso. Então, o seu crime foi conduzir um veículo em estado de embriaguez. Amar Um veículo demais. supostamente roubado. Mas o grande ponto da questão é que o Stephen sempre disse que não era esse o caso. O carro nunca foi roubado e, na realidade, era de um amigo que tinha emprestado o carro para ele. E assim, convenhamos que, se fosse essa situação mesmo, dele ter roubado o carro ou ter conduzido o veículo embriagado, ele cometeu uma infração e, obviamente, por conta da lei, ele deveria ser punido. Mas assim, vamos levar em consideração que assassinos em série ou pessoas que fizeram atos grotescos às vezes têm uma punição de prisão perpétua ou algo assim, mas ainda assim tem a condição de viver como ser humano, comer, dormir em uma cama e tudo mais. Não digo que dirigir bêbado ou roubar um carro não seja um crime para ser preso, mas comparado a alguém que assassinou uma pessoa, o peso do crime muda. Então, no caso dele, as coisas só pioram a partir desse ponto. Mas por que a Depois gente tá de ser levado comparando? para a cadeia do condado, Eu não entendi a comparação. Por que a gente tá comparando um crime de embriaguez e roubo com um crime de assassinato? Stephen passou por avaliações que revelaram que ele sofria de depressão profunda e tinha um histórico de tentativas de suicídio. Então, levando isso em consideração e avaliando o comportamento que levou ele a cometer seus crimes de pegar um carro e dirigir de forma imprudente, os policiais decidiram colocar ele em isolamento dos outros presos. Mas acontece que não era um simples isolamento. Eles colocaram ele em isolamento total. Levin foi levado para uma cela onde ele ficou completamente isolado do mundo e até mesmo da luz do sol. De acordo Os caras, eles viram que o cara tinha depressão e eles acharam que a melhor solução era isolar ele de tudo e todos? Cara, a chance desse cara bater a cabeça na parede pra se matar é tipo assim de 80%. com algumas fontes, ele Vocês ficava são nesse burros. estado por 23 horas das 24 horas do dia. Ou eles querem seja, isso, né? ele tinha apenas uma hora onde ele conseguia pelo menos ver uma luz ou algo assim. Depois Valha disso, minha ele nossa. permanecia em sua cela sem luz ou contato com pessoas durante todo o resto do tempo. E não foi um dia ou 2 dias assim. Isso aconteceu em um período que se estendeu por mais de Vocês viram que o Pedrinho, ele foi inocentado? Como? Dinheiro, gente. 22 meses.
E eu quero que você... Como é que Aconteceu em um período que se estendeu por mais de 22 meses. Meu. E eu quero que você reflita o que isso significa. Que ele Acredito enlouqueceu. que seja do conhecimento de várias pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, ou pelo menos uma intuição, é a pior coisa que pode ser feita com uma pessoa nas condições mentais de Stephen, Até sem condições mentais, se você fica tanto tempo isolado, você com seus enlouquece. pensamentos. A mente, sem dúvida, é o pior inimigo de quem tem problemas desse tipo. Agora, imagine isolar alguém nessas condições por dias, semanas, e o pior... Cara, não duvido nada, tipo assim, alguém abriu a cela e tava imitando um macaco, enlouqueceu, tá ligado? meses. O resultado desse isolamento é que Stephen começou a definhar ainda em vida. E não, eu não tô me referindo a uma metáfora. Ele permaneceu naquela cela entre agosto de 2005 até junho de 2007, Cara, mas isso é real. totalmente jogado pelo irresponsável pessoal daquela penitenciária. Quando finalmente ele foi retirado do confinamento, Tipo assim, era o possível seu perceber corpo, ele como essa punição responde à tinha sua mente. deteriorado totalmente sua saúde física e mental. Stephen não apenas perdeu peso, 22 quilos para ser exato, mas Perde o cabelo dele, perde a barba e as unhas cresceram de forma totalmente desleixada. Sua pele começou a apresentar fungos, enquanto algumas úlceras se desenvolveram dentro do corpo dele. Os dentes dele também começaram a apodrecer, e no pouco tempo em que ele foi supervisionado pelos policiais, ele chegou a mostrar uma necessidade urgente de um dentista. Algo que, como você deve imaginar, os oficiais ignoraram. Isso levou Stephen a arrancar um dente por conta própria. Sua mente estava só o pó. Ele começou a desenvolver delírios de perseguição. Começou a demonstrar um pavor de fechar os olhos e mostrava um medo profundo de qualquer pessoa que se aproximasse dele. O caso veio à tona em dezembro de 2008, quando chegou ao escritório do advogado Matthew Coit. E tudo isso graças à irmã de Stephen, que havia descoberto tudo o que tinha acontecido. Ela sempre enviava cartas e dinheiro para a prisão, mas por viver do outro lado do país e ter uma relação distante com o irmão, isso dificultou a descoberta da verdade. O advogado Matthew então iniciou uma investigação, revelando uma série de irregularidades no caso de Stephen. Para começar, sua avaliação psicológica inicial foi feita por uma doutora totalmente questionável, e tinha um histórico de denúncias fraudulentas. De alguma forma, também eles conseguiram descobrir sobre o pedido ignorado de Stephen relacionado ao atendimento odontológico. Também descobriram que, em maio de 2007, as autoridades da penitenciária já estavam cientes da deterioração de Stephen e decidiram transferir ele para o hospital psiquiátrico. No entanto, depois de se recuperar um pouco em 2 semanas, ele foi devolvido para a prisão, nas mesmas condições. O condado defendeu o tempo todo a conduta do pessoal da prisão, mas as evidências reunidas pelo advogado foram contundentes. Que conduta? Defender conduta de quê? Vocês largaram um cara lá com depressão por... Gente, assim, você não precisa nem ter depressão pra saber, tipo assim, se uma pessoa completamente normal, sem problemas nenhum, psicológicos, mentais e tal, se você for jogado num quarto... Igual a gente vê experimentos com quarto branco, você já viram a sala branca assim e tal? Que se você ficar lá por muito tempo, você começa a ficar bilteté as ideias. É verdade, não precisa nem ficar 22 meses, assim, em 1 semana você já começa a ter uns delírios. É igual ficar sem dormir, você começa, ó. Ele processou o estado do Novo México, o diretor da prisão e o médico Começa a responsável. endoidar. Todo esse processo levou vários anos. Nesse período foram feitas reformas no funcionamento das prisões daquele estado. O caso de Stephen, que ficou conhecido como o caso do pior tratamento em uma solitária, forçou a revisão e substituição de protocolos e funcionários. Real, ele foi preso por embriaguez e roubo carro, é isso? E ficou em solitária? Para você ter uma ideia, Cara, não algo faz que sentido Matthew nenhum. te expôs em seu caso foi a impossibilidade dada pela lei do Novo México de garantir um tratamento digno aos presos. A Lei de Reforma de Litígios Penitenciários de 1996 ordena que as ações federais de presos sejam rejeitadas, a menos que eles esgotem o longo e muitas vezes injusto processo de queixas internas. Além disso, há uma taxa federal de $400 para a abertura de processos, que os presos devem pagar em parcelas, mesmo que muitos ganhem menos de $1 por hora trabalhando. Muitos tribunais estaduais têm regras e taxas semelhantes.
E isso soma ao fato de que quase nenhum advogado está disposto a aceitar o caso de um preso, já que isso não gera lucro. No caso de Stephen, somente em 2013, um tribunal decidiu ficar a seu favor, ordenando o pagamento de 15,5 milhões de dólares como compensação por tudo que ele passou. Potente. Inicialmente, Matthew havia solicitado 22 milhões, 1 milhão por cada mês que ele passou confinado, mas o valor foi parcialmente reduzido. Quando perguntaram a Stephen Living o que ele achava de tudo o que viveu, ele disse que simplesmente não conseguiu compreender por que os policiais agiram daquela forma. E isso, de fato, nunca teve uma resposta. Eu acho bom comentar que é óbvio que quando você comete um crime, você tem que pagar por ele. Mas no caso de Stephen... mas ainda assim você tem o direito à dignidade, né? Que é o direito de todo ser humano, né? Se você, assim, tem 2 pernas, 2 braços, parece um ser humano, fala, pensa, você tem o direito de um ser humano, né? Que é ser tratado com mínima dignidade, Dado a ficha criminal dele, era realmente necessário tudo isso? Como eu mesmo comentei, tem assassinos que pegam apenas perpétua, mas tem a possibilidade de socialização e pelo menos pegar a luz do sol durante o dia. Não faz sentido Essa punição, nenhum. no mínimo, seria adequada se a pessoa fosse um monstro dos infernos mesmo. Eu cheguei a ver um artigo na internet onde comenta que Stephen acabou se tornando milionário. Mas sem dúvida, a mente dele deve ter sequelas até hoje. Então, reforçando, todo mundo pode ter sua própria opinião sobre o castigo que as pessoas presas merecem. Mas o caso específico de Stephen foi sem dúvida desumano. Eu acho que você pode ter a opinião que você quiser, mas a opinião que vale acima de todas é que ainda são seres humanos, né? Tipo assim. Tirando casos de abuso físico, que daí não são seres humanos, podemos fazer o que quiser com eles. Fogo nos... Não posso falar. Em 28 de novembro de 2009, às 18h15, Larry L. Murilo Moncada, de 25 anos, residente em Council Bluffs, tem uma vela ali, ele foi teve uma briga com seus pais. Isso levou ele a fugir de casa descalço no meio de uma nevasca. E essa foi a última vez que seus pais ou qualquer pessoa próxima avistaram ele. Após algumas horas sem notícias, os pais de Larry ligaram para a polícia e rapidamente começaram as buscas no pequeno vilarejo. O caso não deveria ser tão complicado, afinal, o jovem estava apenas com as roupas de casa, e a nevasca impediria que ele fosse longe, ou pelo menos era o que todos pensavam. Por mais que vários esforços foram feitos, Larry nunca apareceu. Ninguém do seu círculo de amigos ou de seu trabalho acabou a história aí, né? Então, porra, conseguiram falar algo sobre ele. Ele trabalhava em um mini mercado pertencente a uma cadeia de lojas. Eles distribuíram vários panfletos pela cidade. Fizeram tudo o possível para tentar encontrar ele, mas nunca encontraram nada. Larry passou a fazer parte das estatísticas de desaparecimentos inexplicáveis que ocorrem todos os anos nos Estados Unidos e permaneceu assim durante anos, até 2019. Acontece que em janeiro desse ano, uma equipe de empreiteiros que estava removendo equipamentos antigos do supermercado e havia encerrado suas atividades desde 2016, acabou fazendo uma descoberta bizarra no local. E estamos falando do corpo de Larry, escondido atrás de um dos antigos refrigeradores. A princípio, eles não sabiam de quem era o corpo, já que ele estava em um estado de decomposição tão avançado que acabou tornando ele irreconhecível. No entanto, quando notaram as roupas que ele vestia, que era uma blusa... tipo assim, mesmo que o mercado tenha fechado, o mercado ainda continuou funcionando por mais um tempo enquanto ele estava desaparecido. Se o cara tava ali o tempo todo, como é que não sentiram o cheiro? De moletom azul marinho... Como é que ele foi para trás do ar do... Um dos oficiais começou a refletir e pensar que talvez fosse o corpo de Larry e havia desaparecido com as mesmas vestimentas. Caralho, memória boa, hein? Alguns dias depois, com os testes de DNA. Depois disso, a polícia começou a investigar, já que a aparição do corpo de Larry naquelas condições era no mínimo estranha. Eles começaram a localizar e entrevistar antigos funcionários da loja e logo chegaram a uma explicação. Segundo as testemunhas, era comum que alguns funcionários do estabelecimento usassem um pequeno espaço bem acima dos refrigeradores que era destinado a guardar coisas em geral. Ou melhor, era basicamente um local de armazenamento do estabelecimento.
E nesse local as pessoas usavam para se esconder e descansar em breves intervalos. O mais provável então é que Larry tenha ido nesse local naquele dia, mas ele acabou caindo acidentalmente em uma fenda de 45 centímetros que ficava entre a parede e a parte traseira do refrigerador, e tinha uma altura de mais de 3,5 metros. O barulho dos compressores dos refrigeradores teria abafado qualquer grito de Larry pedindo por ajuda naquele dia. Então, basicamente, seria uma situação de muito azar e, ao mesmo tempo, desespero por parte dele. Mas isso era apenas uma hipótese no início. Só que depois foi confirmado pela autópsia que descartou que Larry tenha sofrido algum tipo de golpe ou agressão que o levasse à morte. Basicamente, Larry ficou preso em completo desespero, esperando por uma ajuda que nunca chegou. Segundo os oficiais encarregados do caso, embora isso tenha resolvido o enigma e encerrado o assunto... Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Irmão, ele não ia morrer numa noite. Tipo assim, de manhã. Não faz sentido nenhum. Há várias questões que causam de manhã não bastante chegou perguntas. ninguém. Por exemplo, no início, nenhum funcionário foi descansar, olhou assim, tinha um pé se mexendo, se tremendo. Os pais dele disseram que o comportamento de seu filho de sair descalço, correndo no último dia que eles viram ele, provavelmente era resultado dos medicamentos que ele estava tomando. Mas em nenhum momento foi mostrado ou foi possível saber ao certo quais eram esses remédios. Além disso, se o espaço onde Larry foi parar era utilizado pelos funcionários para pausas não oficiais, como é possível que durante pelo menos 7 anos ninguém tenha percebido que havia algo preso ali? Será que não começou a feder ou algo assim? Outra questão notável é que os pais de Larry não insistiram na loja como um ponto de busca. Aparentemente, Larry e sua família haviam sido deportados para Honduras anteriormente, antes de se estabelecerem em Council Bluffs. Então é possível que parte do silêncio mantido tenha sido por medo de outra deportação. O caso contém vários detalhes esquisitos, mas não tem muito o que comentar a mais sobre. A única coisa é que o que deveria ser um momento de descanso para o Larry, acabou levando ele a um fim trágico. Eu tenho uma hipótese. Ele não foi pro mercado, tal, alguém matou ele fora do mercado. Aí quando o mercado fechou, tacaram o corpo dele lá. Mas não faz sentido, né? Porque já estaria em decomposição. Cara, essa história toda não faz sentido nenhum, porque alguém teria visto. Não tem como ninguém ver, não tem como. Não é possível ninguém ter visto. Preso por 10 anos em um local onde ninguém pensaria em procurar. Não faz sentido nenhum. A manutenção, não faz sentido. Bom, esse caso aqui eu lembro de vagamente ter comentado em algum vídeo que eu fiz. Eu até tentei procurar aqui, mas eu não achei. São tantos vídeos aqui no canal que eu até me perco. Mas mesmo comentando sobre, eu acho importante falar sobre ele, porque é um caso que se encaixa totalmente na proposta desse vídeo. Então se você já viu, fique à vontade para pular, mas se você não viu ou quer ver de novo, fica aí. Em 2006, o britânico David Sharp, o alpinista experiente que já havia escalado o topo de algumas montanhas no Paquistão e na China, ele decidiu enfrentar um desafio maior, um desafio perigoso, mas que muitos entusiastas na área da escalada têm o sonho de fazer esse percurso. Escalar o Monte Everest sozinho e sem a ajuda de ninguém. David já tinha testado fazer esse percurso antes. A primeira vez que ele... Cara, eu entendo. Cada um com suas piras, assim. Eu tenho pira em skate, eu tenho pira em pular paraquedas, eu tenho pira não sei o que, sei lá. Mas, irmão, é o Monte Everest. Sozinho. Gente. Ele tentou em 2003, ele era um membro mais forte da equipe de alpinistas que ele participava. Leva alguém, mas só ele não conseguiu suportar o trajeto quando as temperaturas gélidas da gigantesca montanha começaram a se manifestar. Então eles tiveram que voltar. Tem coisas que o ser humano não consegue ainda. Acompanhado por outro grupo de colegas, David também teve que abandonar a escalada em determinado momento devido à falta de recursos. Eu acho importante esclarecer uma coisa: escalar o Everest tem um custo, que inclui suprimentos vitais para sobreviver, como oxigênio, rádio, medicamentos, equipamentos de alpinismo e muitas vezes a ajuda de um Sherpa, que são os membros de uma etnia do Himalaia, que são guias fundamentais para as pessoas que decidem fazer esse percurso, são essenciais nesse caso também. Mano, o custo geral varia aí, conforme é branco, a quantidade de serviços necessários, o tipo de expedição e o nível de apoio solicitado. Mas só digo uma coisa: não é nada barato. Então talvez esse seja um dos motivos que David começou a planejar realizar o percurso da maneira mais econômica possível, como uma forma de provar suas habilidades, que naquele momento já se encontravam bastante desenvolvidas.
Então, em sua terceira tentativa, em 2006, com o auxílio da Asian Trekking, uma antiga empresa de montanhismo do Nepal, Sharp decidiu que chegaria ao topo do Everest sem utilizar oxigênio suplementar, pagando apenas $7.000 por um pacote que não incluía assistência. Algumas fontes na internet que relatam que um colega experiente que costumava organizar expedições ofereceu a Sharp um pacote para realizar a expedição por um preço 50% mais barato do que era cobrado normalmente, mas ele também recusou essa ajuda. Antes de partir para o Nepal, David disse à sua mãe que ela não deveria se preocupar, porque tudo sairia bem. Ao chegar no local, David passou os 5 dias seguintes na região. Tudo isso para se acostumar com a altitude. Enquanto ele se acostumava, ele resolveu fazer pequenas escaladas ali na região mesmo. Cara, se você precisa ficar dias na região para se acostumar com a altitude, é porque você não vai conseguir. Mesmo para praticar, montando pequenos acampamentos. Você não vai se adaptar. Você não é uma Horaga, então, caralho. Para casa, estudou bem o lugar e estava pronto para de fato seguir o verdadeiro percurso que ele tinha planejado. Então, lá por maio daquele mesmo ano, ele iniciou a travessia em completa solidão, levando apenas 2 cilindros de oxigênio, que durariam de 5 a 8 horas até uma certa altura. E essa seria a última vez que David foi visto com vida. Ninguém sabe o que aconteceu lá em cima. Na verdade, nem tem como saber. Mas, como você deve imaginar, algo não deu certo e David não conseguiu completar seu percurso e voltar para casa. Até hoje. Ai, desculpa, gente. Será que algum dia alguém vai conseguir subir a porra dessa montanha e vai ver um corpinho? Hoje tem algumas discussões na internet com questionamentos em relação se ele conseguiu alcançar o topo. Foi abduzido. Mas a real é que ninguém até hoje tem a menor ideia de quando seu corpo começou a perder o sentido pela falta de oxigênio. Ou se o maior problema foi as temperaturas de 30 graus negativos, ou se aconteceu sabe Deus o que mais. A única informação mais preciosa... Cara, ele deve ter ficado sem oxigênio, cambaleou, tombou e tá embaixo aí de alguma montanha. Nesse caso é que, em algum momento entre 15 e 18 de maio, cerca de 40 alpinistas que faziam sua própria travessia avistaram uma figura sentada em uma cavidade em um terreno instável, onde seria muito difícil prestar socorro. E é nesse momento em que um Sherpa entra em ação. Ele foi alertado sobre esse avistamento. Então ele foi até o local e encontrou o corpo de David completamente congelado. Ele tentou prestar os primeiros socorros por mais de 1 hora, mas não conseguiu obter nenhum resultado. David havia se tornado mais uma vítima do Everest. Um detalhe é que onde o corpo dele foi encontrado foi em um local muito próximo de uma área cercada por corpos de outras pessoas de épocas passadas. E seria bem fácil criticar David por fazer algo que para muitos... Aquela área ali é perigosa. Obviamente é perigosa, mas, tipo assim, na minha cabeça já vem, tipo, teorias. Será que o vento bate de certa forma e a pessoa, tá ligado? Seria uma negligência óbvia. Mas o vento bate errado na montanha e é naquele lugar ali específico. Quando seu caso se tornou público, isso causou um escândalo que levou muitos a questionar a ética com que alguns alpinistas e empresas que prestam serviços se comportam ao realizar pacotes para escalar o Everest. Irmão, vocês não são Superman não, mano. Essa obsessão por alcançar o impossível é algo que chama muito a atenção entre aquelas pessoas que se dedicam a esse esporte. De certo modo, faz sentido, né? Provavelmente aquela imagem de David sentado e congelado nos diz tudo. Ele sabia que havia chegado ao limite e não conseguiria sobreviver devido ao local que ele tinha caído. Então, no fim de tudo, ele apenas sentou e aguardou sua morte, se sentindo abandonado por todos, inclusive por Deus. Cara, com todo respeito, eu não acho que ele se sentiu abandonado por todos. Ele foi lá porque ele queria, né, sozinho. Eu acho que ele se sentiu frustrado por não ter conseguido chegar no topo, é isso que eu acho. Abandonado, acho que ele não foi. Cara... complicado esse vídeo aqui, entendeu? Cara, é porque assim, morreu... Gente, é que eu tenho que... Aí eu contei minhas risadas, minhas piadas em vídeos sérios, porque senão vai pegar mal pra mim. Tipo, ela tá fazendo uma piada num vídeo sério, eu tô. Mas, tipo assim, já morreu, tá ligado? Vou fazer o quê, mano? Chorar? Eu nem conhecia, com todo respeito aí, vá com Deus. Mas eu não tenho o que eu posso fazer, cara. Tipo assim, eu tô discutindo com... Eu tô discutindo com o quê? Cara, com alguma coisa, né? Cara, mas é sobre isso, entendeu? Tipo assim, Breno, se quiser patrocinar vídeos sérios, patrocine. Mas assim, eu vou continuar fazendo minhas piadas, porque, tipo assim,
com todo respeito, o ser humano, ele fez as escolhas dele, ele viveu como ele quis e morreu por acidente, né? Mas viveu como quis, entendeu? Se viveu como quis, pra mim já tá ótimo, entendeu? E se morreu numa montanha também, era a montanha que ele sonhava em escalar. Pra mim é punhético, entendeu? Cara, é isso. Até o próximo react.